Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê, para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher batalhadora, ativista, engajada. Tudo bem com você, Luciana? Tudo bem, Dê, Ale. Obrigada pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigada eu. E pra quem não te conhece, tá vendo pela primeira vez, quem que é a Luciana Fontes? Nossa, eu até assisti os outros podcasts pra ver como começava. Mas é só essa pergunta que é igual, essa é na final. E eu falava assim, gente, porque como que deve ser, né? Aí eu fiquei pensando, como que você se apresenta? Que é muito difícil, né, falar da gente. Mas, bom, eu sou Luciana Fontes, né? Sou agora mãe da Lia. Sou presidenta do PSOL Rio Preto. Sou advogada. Atuo especialmente na defesa de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, né? No momento, eu estou trabalhando no mandato do vereador João Paulo Rilo, na assessoria parlamentar, e sou estudante também, né? Dei um pause agora no meu mestrado, mas estava fazendo um mestrado em literatura brasileira para fazer uma pesquisa aí sobre relações de poderes que envolve gênero, e com isso, né, que é a base de tudo que eu sou também, eu sou militante feminista aqui em Rio Preto. Não milito especialmente no movimento, mas no PSOL Rio Preto. E, enfim. E já vai ter gente falando, é feminista, não aguento. Feminazi. E uma coisa que você falou, bem interessante, que você falou que você é presidenta do PSOL Rio Preto. Por que você colocou esse tá? Eu lembro que quando a Dilma ela foi presidente, virou um bafafá, porque ela queria que chamassem ela de presidente. Falava, não, porque ela está estragando a língua portuguesa, né? Por que é importante falar presidenta? Eu entendo como uma posição do discurso, né? Eu estudei, fiz letras, né, além de direito, então o uso da língua para mim é muito encantador, né? E como ela pode, a língua ela é um instrumento vivo, então ela serve para a gente reafirmar posições. E me chamaram de presidenta, assim como quando eu vou me referir a outras mulheres em cargos que historicamente são ocupados por homens, eu acho importante, hoje, nesse momento que a gente está, da gente colocar no feminino algumas situações dessas. Então, o presidenta tem a ver com isso, de promover a legitimidade desse espaço, que também pode e é ocupado por mulheres, assim como ocorreu com a presidenta Dilma, e assim como ocorre com muitas presidentas de partidos, sindicatos e, enfim, outros movimentos sociais. Luciana, como que começou a política na sua vida? O que fez você se interessar e até chegar a estar em um lugar tradicionalmente ocupado por homens, que é ser presidente de um partido e tal? Sim. Bom, eu sempre acompanhei de alguma maneira, porque meu pai sempre foi envolvido politicamente. Nunca envolvido em partido, mas sempre teve presente dentro da minha casa o debate político, né? Ainda que através de jornais, revistas, mas eu sempre vi esse movimento dentro de casa. Meu pai tinha o costume de acompanhar algumas campanhas de candidatos que ele tinha alguma relação, ainda que ideológica. Então, iniciou nesse movimento em casa mesmo, mas não num viés ideológico também, porque meu pai tem uma linha um pouco diferente da minha. Ele é mais bolsonarista? Não, Bolsonaro. Olha, felizmente não. E aí, na escola, eu tive uma professora, eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí eu tive duas professoras, especialmente, que me chamaram muita atenção para a política. Uma era professora de sociologia, a outra de filosofia. Porque elas começaram a trazer alguns debates mais atuais. A gente dialogava a questão histórica, né, a questão dos sujeitos no mundo, enfim, na sociedade, mas também com uma abordagem mais atual. Não era aquela linha apenas, né, de contar uma história da filosofia, apenas de contar uma história da sociologia, o que também é importante para um conhecimento teórico. Mas não era só um viés teórico que elas abordavam. Então, elas traziam a gente para o debate. E ali eu comecei a me questionar de várias coisas, né? Surgiram vários questionamentos, até que a gente estava... Acho que eu ainda estava no segundo ano do ensino médio. A gente fez uma espécie de teatro volante dentro da escola, organizado pela professora de sociologia.
em que nós problematizávamos diversos problemas sociais. Assim, então, trabalho escravo, a questão da política local e também nacional, enfim. E aí, E foi uma construção feita com os alunos, né, com a gente, estudantes ali. A gente debatia sobre os problemas, nós que escolhemos as estações pelas quais passaria o teatro, as cenas, né? Então, ali me deu um segundo clique, assim, que eu percebi que naquele momento eu comecei a questionar, inclusive nas aulas, sobre política. Entrei na faculdade, comecei a fazer Direito, numa faculdade particular, e ali comecei a me envolver com o movimento estudantil, mas não um movimento estudantil organizado, porque na universidade que eu estudava, aqui em Rio Preto, assim, ironicamente, a direção, ela vetava que existissem centros acadêmicos. Nossa, né? Bem muito contraditório, né? Absurdamente contraditório. E aí, eu ingressei em letras no ano seguinte, né? Como eu fiz as duas faculdades por um tempo juntas, porque queria muito fazer letras. Meu Deus, a maioria das pessoas universitárias não consegue fazer uma. Mal consegue fazer uma. E aí, na letras, que eu fiz o Nesp aqui, eu entrei, assim, num universo completamente diferente do que eu já tinha vivido. Porque eu tive uma criação bastante privilegiada. Então, assim, me deparei com diversas situações muito diferentes daquelas que eu havia vivido e comecei a me questionar ainda mais, né? Saí um pouco da seara do campo discursivo, do campo do debate, para a seara real, né? De eu ver colegas meus que estavam lutando por moradia estudantil, ver colegas meus que só conseguiriam se manter na faculdade se tivesse um programa de alimentação, um programa de moradia, um programa de incentivo para aqueles estudantes se mantivessem ali. Na Unesp, eu comecei a participar do movimento estudantil. E aí, em 2013, quando iniciaram os movimentos de rua, ainda que naquela época tivesse um movimento de 100 partidos, eu tinha um professor muito querido, que hoje é um grande amigo, é o Plínio Gentil. Foi meu professor de Direito Penal na faculdade. E ele comecei a frequentar um grupo de estudos que ele organizava aqui na cidade. E realmente comecei a me questionar, a gente está numa demanda aqui nas ruas, o povo está indo nas ruas, mas desorganizadamente, sem uma linha, né, orientativa, política, ideológica. E aí foi quando o Plínio, à época que era militante do PSOL, me convidou. E aí me filiei ao partido. E deu no que deu, né? Que deu. Essa militância. Você imaginou, assim, porque hoje você é presidenta, né? E assim, eu acho bastante interessante, aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, que eu percebia que até então, mulheres eram vistas para falar de coisas de mulheres. Sim. Então você, legal, falar de feminismo, vamos chamar as meninas, vamos falar de, sei lá, direitos humanos, não, mas para falar de conjuntura política, aí tinha que ser os machos. Ainda em alguns casos, né? Ainda é estranha a nossa voz, a nossa presença nesses espaços. Então, eu nunca me imaginei ocupar um espaço de presidência de partido, né? Quando eu comecei minha militância partidária, foi uma coisa conhecendo o espaço, conhecendo a estrutura partidária, como ela é formada. Quando você entra, você não tem noção alguma de como funciona. Né? É um tabu, digamos assim. Até um tabu para alguns setores. E aí, quando você ingressa nessa estrutura, você vê um universo de coisas acontecendo e como isso interfere diretamente na organização social. E aí, eu fui evoluindo dentro do partido, né? Fui me formando também. A gente está em constante formação política, né? Tanto do ponto de vista feminista, mas também ideológico da esquerda. A gente está constantemente se formando porque o mundo está em movimento, né? Assim como a língua é viva, nós todos sujeitos estamos em movimento, em mudança, em evolução, em alguns casos, outros nem tanto. Mas a gente precisa se adaptar às novas condições e, felizmente, se adaptar a elas, porque elas trazem legitimidade para a existência de muitas pessoas, inclusive de nós, mulheres, negros e negras, população LGBTQIA+, indígenas, enfim. É um conjunto de pessoas que existem há muito tempo, assim como homens brancos, héteros, mas que
esse tempo todo foram tratados de maneira marginalizada. Ainda são, né? Então, ocupar esse espaço de presidência partidária é muito importante, né? Nesse momento histórico que a gente tá. Quando foi acontecendo essa situação, né? Porque eu faço parte de um grupo dentro do PSOL, né? Os partidos, a gente tem grupos internos, o PSOL é um partido de correntes. Então, são as linhas partidárias que se organizam dentro do partido. Existe o contraditório também, que é importante para a democracia. Então, no PSOL, a gente tem as correntes, e eu militava em uma delas, milito ainda hoje em uma delas. E a partir desse entendimento de grupo, todo mundo compreendendo também a conjuntura e a necessidade de se reafirmar o espaço das mulheres, de se afirmar, na verdade, né? E em Rio Preto, que é uma região que tem um caráter conservador. Tenho debatido muito com alguns companheiros que não é legal a gente falar, acho que não é interessante a gente falar que Rio Preto é conservador, porque existem muitas pessoas progressistas na cidade, mas a gente tem uma onda conservadora muito forte. Nossa, demais. Demais. Então, enquanto mulher, assumir esse espaço no entendimento de um grupo, para mim foi muito importante. Ainda que foi um processo cheio de percalços, né, internos, que a gente sempre acha que aquele espaço não nos cabe. E externos, de ouvir de pessoas que, você não tem perfil para estar nesse espaço, mas certamente ela vai ser... Você é sombra de outro. Exatamente, sombra de um homem, certamente. Ela vai estar ali figurando enquanto presidenta, mas quem vai falar o que ela tem que fazer é um homem. Enfim, toda essa questão toda que, assim, nos atinge de maneira muito forte, muito brutal, assim, sabe? Ainda hoje, quando me deparo, que essas situações ainda se mantêm, obviamente, né? Não com uma força tão absurda e não tanto internamente, mas elas acontecem quando você vê aí as pessoas falando por fora e eu te olhando meio assim, nossa, essa é presidenta do partido, presidente ou presidenta, zombando do que é isso, não num tom de questionar o porquê, né, como a gente está fazendo aqui, mas sim zombando de você, do uso da linguagem, mas a língua fala presidente, como acontecia com a Fala, Dilma. meu bem, eu sou formada, que informação você tem, né? Mas, enfim, eu me sinto muito orgulhosa desse espaço e fui a primeira presidenta eleita dentro do PSOL. Depois a gente teve, no PT também elegeu uma mulher presidenta, acredito que nós estamos fazendo história dentro do partido das esquerdas de Rio Preto e região. Eu vejo muitas outras mulheres, muitas outras companheiras presidindo partidos, sindicatos e falando de outras coisas além de feminismo. É importante também a gente falar, mas não só, a gente sabe uma infinidade de coisas. Luciana, já que você falou do feminismo, eu gostaria de saber, assim, de você, do seu ponto de vista, por que ainda existem mulheres contra o feminismo e que você explicasse para essas mulheres a importância do feminismo para a gente hoje poder ter um CPF, se hoje a gente pode usar uma calça jeans, pode sair para trabalhar, que são conquistas feministas e as pessoas têm dificuldade em aceitar isso, mesmo as mulheres que são as maiores beneficiadas, né, pelo feminismo. Sim. A gente não pode se desconectar do contexto histórico e social, né? A gente nasce numa sociedade capitalista que tem como regra o poder masculino, né? O poder do homem, a heteronormatividade, que a gente chama. Então, assim, a regra social, a linha social, digamos assim, para você ter poder, para você ter espaço, para você ter direitos de decidir o que fazer e o que não fazer, é você ser homem, branco, heterossexual e também proprietário, né? Porque a gente não pode, dinheiro, né? A gente não pode esquecer que assim, esse poder tão forte assim não atinge a todos os homens, porque existem muitos homens trabalhadores que estão aí à margem da sociedade, né? a maioria. Tem uns que acham que não né? Que tem o Palio 2012 e acha que vai, mas tudo bem. Então, a gente não pode se deslocar desse contexto histórico, né, onde a gente foi concebido e onde a gente se desenvolve.
por isso, a gente naturaliza esses espaços. Nós fomos educados e criados numa naturalização dessas violências, numa naturalização desses espaços, desses lugares sociais de um e de outra, né? E por isso que eu consigo entender, não achar correto, mas entender porque algumas mulheres ainda não se libertaram, né? Assim como acontece com muitos homens que se mantêm nessa perspectiva completamente machista. O machismo é estrutural. Ele faz parte da nossa sociedade. Não quer dizer que eu falo, o machismo é estrutural, ele faz parte da sociedade, a gente fala, então tá bom, deixa assim. E é justamente por isso que vem o movimento feminista, assim como vem o movimento de negros e negras, assim como vem o movimento LGBTQIA+, enfim, todos os movimentos que vêm para contestar essa ordem social, essa ordem que destina lugares com espaços de legitimidade diferentes, assim, com espaço de diálogo, de liberdades diferentes. Então, para isso que vem o movimento feminista, né, especificamente o que a gente está falando, para contestar esse lugar social. Inclusive, o lugar para contestar a maneira como se entende o que é ser mulher e o que é ser homem na sociedade, o que é ser um indivíduo, um sujeito, uma sujeita, né, na sociedade. Não é só um ponto de vista biológico, a gente não deve compreender as pessoas do ponto de vista biológico, mas sim o que elas são socialmente. Então, eu percebo que, até mesmo por essa lógica capitalista, porque o machismo, assim como as outras formas de opressão, está diretamente ligado ao contexto do sistema econômico em que a gente vive, que é o sistema capitalista, que é o sistema que explora corpos e mãos de obra, né? Inclusive, nós, mulheres, servimos muito bem para esse sistema, né? Aos olhos do sistema, porque a gente, além de ter... de entregar a nossa força de trabalho, né, a nossa mão de obra, a gente também reproduz mão de obra. Então, nós somos dupla, triplamente exploradas. Eu entendo que é muito fruto dessa naturalização desse sistema, da gente não compreender, de fato, como ele atinge a todos e todas, né? Como essa superexploração, essa hiperdiferenciação de classes, em que uns detêm absolutamente grande parte do dinheiro e outros nada, passam fome, comem ossos. Da gente não se questionar, das pessoas não questionarem esses espaços, não questionarem o porquê disso acontecer. Né? Não questionarem de que não se trata simplesmente porque aquele mereceu e aquele não mereceu. Mas sim de quais foram as condições dadas para as pessoas poderem se desenvolver socialmente. Exatamente, né? É muito mais complexo do que a gente acha, né? E a gente percebe também que nesse caminho do feminismo, também a esquerda é demonizada, né? Sim. A maioria fala, não, porque a de esquerda ela vai pra Cuba. Coisa de esquerda, coisa então, assim, esquerdista. Você já falou um pouco, né, dessa questão do capitalismo, mas para falar diretamente sobre essa questão, por que esquerda? Por que ser de esquerda? E por que você... Aí já quer fazer duas perguntas, uma na outra. E por que de esquerda? E por que pessoal? Por que você decidiu? Porque tem outras organizações também, né? Tem várias, assim... Olha, por que ser de esquerda? Novamente, a resposta inicial é muito difícil a gente explicar o que a gente é, né? Mas eu vejo na esquerda um debate e uma discussão sobre o indivíduo mesmo, sobre as pessoas, né? Sobre a nossa condição enquanto pessoas na sociedade. E até um debate sobre como transformar esse mundo, essa estrutura, de uma forma mais democrática e mais possível para as pessoas viverem. Não somente num meio para ganhar dinheiro, falar que está merecendo ganhar aquele dinheiro e merecendo estar naquele lugar, naquela posição social, né? Eu acho que na esquerda eu me encontro porque é onde eu também encontro com outras lutas, onde eu encontro com outros companheiros e companheiras, né? Onde eu posso me enxergar no outro companheiro ou na outra companheira de maneira até para conhecer as suas diferenças, para poder compreender essas suas diferenças e as suas necessidades. Quando a gente estuda direitos humanos, né, a gente fala assim, um pouco sobre o direito à diferença. E penso que ser de esquerda
estar militando na esquerda está intimamente ligado a esse exercício do direito à diferença, da gente poder ser diferente para que a gente consiga também ser igual, ser tratado igualmente, né? Ser tratado com dignidade, porque é o que reúne a todos e a todas. Não sei se eu consegui explicar, mas é um pouco dessas ideias aí que convergem na minha cabeça e que, na verdade, foram o que inicialmente eu comecei a me questionar, né? Do porquê, vamos supor, no sistema político, por que certas pessoas são representadas e outras não? Por que eles defendem isso e isso não? Por que a gente aprende a história do Brasil, por exemplo, por um ponto de vista e não por outro ponto de vista? Por o ponto de vista das nossas raízes culturais e sociais. Então, acho que... E das nossas diferenças. Então, acho que estar na esquerda, militar na esquerda, é isso, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, eu não escolhi ser de esquerda. Eu escolhi pautas que me identificam e que tá na esquerda. Então, por isso... Ou seja, né? Então, é muito diferente. Sim. Né? Porque poderiam ter pautas que... Não, mas é aquela pauta mais humanizada, mais de olhar pro outro mesmo, né? Sim, e superar a questão do sistema também, que eu acho que é muito importante isso, né? Ô, Luciana, a gente está passando por um momento, né, teve uma onda aí conservadora e elegeu-se Bolsonaro, que não presta para nada, não serve para nada. Mas parece que a onda já está no momento de recuo. O candidato da esquerda, que é o Lula, está liderando as pesquisas, né? Ao que tudo indica, ele vai ser eleito. E, recentemente, o Boulos abriu mão da candidatura ao governo do estado de São Paulo para apoiar o Haddad e também o presidente Lula, e ele vai ser candidato a deputado para puxar voto, porque tem o coeficiente eleitoral, né? Nem todo mundo entende disso, mas, tipo, se tem um candidato muito bem votado, ele elege outros deputados, né? O que é muito importante também para o Congresso. O Boulos foi muito criticado por essa decisão e tal. O que você achou disso? Você acha que realmente soma forças para a esquerda, ou você acha que ele deveria ter um protagonismo e se lançar candidato para ganhar força, para ganhar nome? O Boulos foi criticado, mas também foi muito elogiado. Foi muito elogiado também. Bastante, inclusive. E o meu entendimento sobre essa posição dele é que ela foi correta. Como você disse, né, a gente está vivendo ainda num momento absurdamente conservador. É só ver o que aconteceu esse final de semana do TSE decidir pela censura de artistas. E nem conseguiram censurar o festival, porque erraram o CNPJ do negócio. Né? Então, assim, a gente tá, é claro, tem um movimento forte contra esse governo, mas ele ainda está operando. Ele está operando, inclusive, no sistema, né? Ele é presidente do país, existem muitos vereadores e vereadoras, governadores, prefeitos, enfim... O bolsonarismo é um fenômeno que atingiu a toda a sociedade brasileira. Né? Ele passou só da figura do Bolsonaro, mas virou um fenômeno social mesmo. Né? Um fenômeno de conservadorismo e de retrocesso na história do Brasil. Então, por conta desse cenário, porque a gente eu penso que a gente não deve analisar a candidatura de uma pessoa somente do ponto de vista personalista. Aliás, essa é uma característica forte da política brasileira também, né? De outros espaços também, mas da política brasileira também. A gente elege muito as pessoas, né? Só que a gente esquece de eleger o projeto, de analisar esse projeto. Então, quando eu vi que o Boulos retirou a candidatura, quando isso foi debatido internamente no PSOL, né? E foi para fora esse debate também, ou com essa divulgação, eu vi como um avanço, porque eu defendo essa unidade nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de, se não acontecer uma unificação, uma unidade entre as esquerdas, e falo esquerdas no plural, principalmente respeitando as divergências existentes, né, dentro do campo, né? E não só entre a esquerda, mas também com o campo progressista, para que a gente consiga minimamente recompor o que um querido amigo meu fala, o pacto civilizatório brasileiro, porque ele foi rompido a partir do bolsonarismo. A gente não vai ter condição mínima de governar ou de promover uma mudança nessa sociedade se a gente não conseguir se unificar nesse momento para derrotar um inimigo comum. Então, eu vi com bastante alegria e esperança a retirada de candidatura do Boulos, porque ela foi por um projeto.
E em que pese as críticas que se tem em relação ao governo petista, eu mesma tenho as minhas críticas, até mesmo porque se concordasse em tudo, não estaria militando no PSOL e sim no PT. Né? A gente tem... Assim como do outro lado também, se fosse o governo do PSOL, possivelmente poderiam ter outras críticas de outros camaradas de outros partidos, enfim. Mas eu vejo que é necessária essa unidade para que a gente, como eu disse, derrote esse inimigo em comum. E o Boulos, enquanto deputado federal, pelo resultado maravilhoso que ele já teve na Prefeitura de São Paulo, gente, foi para o segundo turno junto com a Erundina. Né? Claro que não foi sozinho, né? Foi também por conta da Luísa Erundina, que já foi prefeita, foi, assim, a melhor prefeita da cidade de São Paulo. Então, ele vir para deputado federal, eu penso que fortalece, além da chapa do PSOL, mas também fortalece essa nossa luta pela unidade contra o fascismo, porque a gente está no momento de luta entre da democracia contra o fascismo. É o mesmo contexto das últimas eleições presidenciais. Só que eu acho que naquele momento, certa parte da esquerda, enfim, certa parte da sociedade ainda duvidava do que poderia representar, né, a defesa de alguns espaços, a legitimar alguns espaços primeiramente e depois lutar contra o fascista. Agora a gente já viu como que é nesses 4 anos. E viu da forma mais triste pior, possível, tá né? vendo? Pessoas morrendo, povo passando fome. Com a pandemia, as pessoas na miserabilidade. E tem outra questão, né? O fato de uma retirada de candidatura, de uma mudança de curso, né, do Boulos, não indica um abandono às pautas do PSOL, do nosso partido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, além disso, se eventualmente nós conseguirmos eleger o Lula, a gente precisa ter um Congresso que consiga combater o centrão também ali. Porque a gente tem que pensar que a política não é somente... ela não acaba somente com a eleição. Na verdade, ela começa. Né? São 4 anos de renovação, e não estou falando de renovação de figura, não aquele discurso, vamos renovar tudo, discurso do novo, né? Mas é uma renovação de legislatura, assim, às vezes de reforma pessoas, política. E a gente precisa ter um grupo maior de deputados federais para que a gente consiga debater o Brasil também ali dentro da Câmara dos Deputados. E isso o Boulos pode representar um papel importantíssimo. Eu também certeza. apoio a decisão do Boulos, porque a bancada do pessoal ainda é pequena na Câmara, e ele trazendo muitos votos, ele pode ampliar. A gente pode ampliar. Pode. E assim, e você falou da unificação das esquerdas, né? E aí tem aquela coisa dentro da esquerda, será que apoia o Lula? Né? Será que a gente vai ter candidatura própria? Né? Porque tem uma categoria que fala, não, vamos ter uma categoria própria, uma candidatura própria para ter o discurso. Um discurso que diferencie. Outros não, falam, não, é perigoso, então vamos fortalecer esse Lula porque a gente tem que tirar o mal maior. Isso. Eu sei que o pessoal, dentro do pessoal, tem essas duas correntes e é legítimo a cada um com seus argumentos, mas o que você acha, enquanto presidente, essa análise que você faz, qual que é o melhor caminho? Para mim, o melhor caminho é a unidade. Como você disse, existe essa divergência interna e que ela deve ser respeitada. Inclusive, é importante, como eu disse logo no início da nossa conversa aqui, ela faz parte, essas divergências, elas constroem o partido e a democracia interna. Até porque a gente não vai conseguir nunca construir uma sociedade sem as contradições, né? Sem olhar essas contradições, sem debater essas contradições, esses pontos de vista diferentes. Mas eu sou defensora dessa unidade nesse momento. Eu sou defensora a tarefa principal nesse momento. Na verdade, a tarefa principal, desde quando o Bolsonaro foi eleito, é derrotar o fascismo. Inclusive, a gente está nas ruas desde então. Nós sempre estivemos, mas nós intensificamos. Inclusive, colocamos as nossas vidas em risco durante a pandemia, quando assumimos os nossos espaços nas ruas, de máscara, tentando nos proteger o máximo possível. Mas quando ocupamos as ruas do país contra o Bolsonaro, o nosso compromisso deve ser, nesse momento, com a derrota do fascismo, sim. E se a gente preparar pra pensar, eu sempre falo pra Dê, né? Ele falou, não é. Eu falei, Dê, mas eu tenho medo ainda, porque não é uma vitória ainda. E se você for ver de tudo que ele fez, ele teve 25% de voto, é muito. Gente, é muito. Porque é muito, né? Então, acho que, né... Você tá otimista com relação às eleições? Olha, eu
eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa esperançosa, então eu sempre vou olhar as coisas com um olhar mais... que é o que me movimenta, né? A luta, o ódio, digamos assim, ódio não, né? Desse ódio que é propagado pelo bolsonarismo, mas essa fúria que muitas vezes promove essas violências que a gente sofre e vê acontecer todos os dias, me move na luta, mas também a esperança de que pode acontecer, a esperança de que realmente o Lula pode ser eleito e que a gente possa, aí sim, retomar os nossos debates de maneira mais qualificada até mesmo, né? E eu tenho esperança, mas eu não tenho confiança completa. Por isso que, eu repito, o meu compromisso é em derrotar o Bolsonaro, o bolsonarismo e esse neofascismo. No dia que o Bolsonaro cair, vamos fazer uma festa aqui no Vasco? Nossa, churrascão o ano inteiro, né? Gente, eu assisti a apuração aqui do Vasco, a apuração da última eleição. Eu nunca vou me esquecer assim, da minha sensação de tristeza absoluta. No dia seguinte, eu acordei como se eu estivesse numa ressaca. Eu acho que eu fiquei uma semana assim, numa estafa e nem tinha começado. Né? Mal a gente imaginava o que poderia acontecer, mas mal a gente imaginava que poderia ser tão destruidor como está sendo. Eu dormi na hora da apuração, eu dormi, eu não quis ver, eu preferi fugir. Que eu tava sozinho em casa, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia também. Aí eu liguei a televisão. Pesquisa não é. Quando foi, eu chorava tanto em casa, sozinho. Eu falei, meu Deus, aonde que eu vou parar? Eu vou morrer, sabe aquela coisa? Mas né? Sim. Mas passou, a gente superou, o estrago foi imenso, o próximo presidente, né, que provavelmente eu espero que seja o Lula, vai ter muito trabalho, né, para reconstruir, mas... E vai ser criticado. E vai ser criticado. Tá vendo? Agora não ia resolver, porque até reconstruir... Vai ser uma trabalheira. Tem muita coisa para recuperar, reconstruir. E, Luciana, assim, a porcentagem de mulheres ainda é muito pequena, né, tanto na Câmara quanto no plenário, e... Assim, os partidos têm uma cota que tem que ter pelo menos 30% de mulheres, é isso, como candidatas. Mas não existe uma cota na Câmara, por exemplo, de 30% de mulheres. Sim. Você vê alguma solução para isso? Você vê alguma mudança? O pessoal tem algum projeto para tentar mudar isso? Sim, a gente tem. O pessoal Rio Preto, especialmente, né? É fato isso, a lei eleitoral, ela dispõe que 30%... tanto da chapa que vai concorrer quanto do fundo partidário seja destinado às candidaturas femininas, como uma maneira de fortalecer, né? E, inclusive, na última eleição, a gente desde a última eleição, a gente tem verificado o TSE tem sido mais rigoroso na análise justamente para coibir as candidaturas laranjas, porque o que muitos partidos faziam, né? Chamavam mulheres para concorrer como laranjas, só para deixar o nome lá. Só para cumprir ali a cota, mas financiavam mesmo com aquele dinheiro as candidaturas masculinas, por isso também os 30%. O PSOL, na última eleição, além, né, de ter esses 30% de candidaturas femininas, a gente internamente, o PSOL nacional falando, tem um entendimento também de fazer uma proporção também de candidaturas de negros e negras, LGBTQIA+, inclusive na divisão do financiamento da campanha. Então, a gente tem um recorte aí de destinação financeira para as campanhas do fundo eleitoral. Infelizmente, essa previsão legal não assegura a realidade, né? Porque se fosse pelas leis, gente, a gente vivia num mundo muito melhor. Perfeito nem tanto, mas muito melhor. Então, no PSOL Rio Preto, a gente adotou a seguinte política. Além de fortalecer internamente as mulheres, porque existem os coletivos feministas que se constroem a partir do PSOL, mas também existe a setorial de mulheres, fortalecer as mulheres nos espaços políticos, nós tiramos como política partidária o revezamento de mandato. Era uma proposta... Desde o momento que a gente construiu ali a chapa de vereadores e vereadoras, e ela funcionou, porque a gente tentou fazer aqui em Rio Preto uma aliança das esquerdas justamente para tentar derrotar o Edinho aqui, ou pelo menos fortalecer
a luta das esquerdas aqui em Rio Preto. Infelizmente, não foi possível. A gente tinha essa proposta de, inclusive, fazer uma filiação tática para os outros partidos, para que filiassem ao PSOL, uma vez que nós sairíamos com a candidatura majoritária, né? E aí, por conta desse cálculo de coeficiente partidário, isso influenciaria o número do prefeito ou da prefeita candidato, influenciaria na chapa de vereadores e vereadoras. E aí, a nossa ideia era justamente para promover um revezamento ali de cadeiras, porque se eventualmente fossem eleitos candidatos filiados ao PSOL, mas que fossem do outro partido, que, né, desse esquema de filiação tática, a gente também respeitaria os outros partidos que compusessem essa aliança. Não foi possível concretizar esse projeto, mas nós mantivemos a proposta de revezamento. E o que isso significa? O mandato eleito, ou os mandatos eleitos, no caso, só o Rilo foi eleito aqui enquanto vereador. Então, o mandato do Rilo, ele se dispôs durante um mês, cada ano do seu mandato, ele se licencia, é um afastamento sem remuneração. Então, um suplente assume. Ano passado foi o professor Elcio, esse ano está sendo as coletivas, ano que vem é o Rica e depois é o Douglinha. O Douglas aqui! E também, vamos entrevistar ele aqui, certeza. E também a gente tem a Lila, que pode eventualmente assumir, que é a nossa quinta suplente. E a gente está nesse mês com as coletivas ali na Câmara, que justamente esse propósito do partido é fazer uma oxigenação no mandato, mas também no partido, né? E promover gás, né? as outras lideranças. E dentre essas lideranças estão as lideranças femininas e feministas. E vocês que não sabem, não viram o nosso podcast, né? A gente fez aqui com as coletivas, né? Sim. Então, quando acabar esse podcast, você vê 2 ou 3 entrevistas A gente pra vai trás, deixar o link que aqui. vai estar lá coletivas, lá foi muito legal o bate-papo. Eu acho que é isso mesmo, é dar uma visão, né, para outras ideias. E porque a questão do fortalecimento de mulheres na política, como eu disse, não deve ser só uma previsão legal, mas deve ser uma política partidária, né? A gente tem que, dentro dos partidos, isso com orgulho eu falo do pessoal Rio Preto, a gente tem que dar esse espaço para que as mulheres ocupem, no caso, os espaços de diretórios municipais, espaços de vereança, de decisão mesmo. Se não me engano, a maior bancada feminina é do PSOL do na PSOL, Câmara, não é? sim. Tem a Jandira, a Sâmia, não é? Lá na Federal tá 50-50. Aham. Acho que na Câmara, aqui na Lesp, que a maioria é feminina. Legal. É aqui na Lesp. Bacana. E você falou das mulheres representando, né? E você? Você pensa de se candidatar para deputada agora ou para vereadora? Ou você é mais dos bastidores? Como Eu é? fui candidata a vice na última eleição. Fui junto com o Marco. Foi um grande... É verdade, você foi vice do Marco Rilo. Conta Tava essa experiência. grávida. Eu lembro disso. Foi. Legal. Quando a gente começou a construir a campanha, né, me coloquei à disposição porque além de... É uma tarefa política. Eu entendo a candidatura como uma tarefa político-partidária. A gente está representando, além do nosso partido, um grupo. A gente está representando um projeto, sonhos. Então, me coloquei à disposição para assumir a tarefa que fosse necessária, seja para candidata, na época eu falei, estou à disposição para que a gente consiga construir aí uma campanha bem bacana. E aí, fui vice do Marco, foi maravilhoso, foi um divisor de águas, assim, bem sinceramente. Porque algumas questões municipais eu consegui ver na prática. Né? Muitas delas a gente debatia, no partido a gente tem sempre as análises de conjuntura nas reuniões, então você faz análise de conjuntura, seja ela nacional, estadual, municipal, debate algumas questões que estão ali fortes na Câmara, mas em algumas delas a gente não consegue acessar a profundidade, né? Então eu consegui conhecer a cidade, e principalmente do lado do Marco, que é uma pessoa
militante, pra quem lutador não conhece, histórico. é o Marco Rilo, que ele tem um histórico de política aqui de Rio Preto. Ele se candidatou a prefeito na última eleição. Sim. E a Lu foi a vice, né? E assim, o conhecimento que ele tem da cidade, o conhecimento que ele tem da administração pública, né, de orçamento, eu fiquei muito, assim, bem maravilhada com essa... Eu falava, nossa, cada conversa era um aprendizado. E você participar intimamente da construção de um projeto de governo, de um programa para governar uma cidade, um programa que pode e que afeta, na verdade, diretamente a vida das pessoas, é genial. Eu nunca... Assim, no momento que eu me coloquei para a tarefa, era aquela coisa, não, eu tô aqui à disposição. Mas ali na prática eu consegui falar assim, não, eu vou vislumbrar isso como um projeto futuro. Não sei te falar se eu vou ser candidata agora, mas eu vou te falar que isso faz parte Você tá hoje em dia aberta. para cumprir essa tarefa política. Gente, vamos. Mas assim, foi muito bom. E eu tava grávida, né? Concorri grávida da minha primeira filha. Parecia gerando 2 filhos ali, uma campanha e uma criança. Eu pari no dia 12 de novembro e a eleição aconteceu dia 15. Então aconteceu tudo junto. Nossa, é muita emoção, né? loucura. Que legal. Tudo Assim. junto. Eu acho legal a gente falar sobre essa questão da maternidade, ser mulher, mas antes eu queria só fazer uma observação. Essa semana eu fui na Câmara, né, que eu fui fazer uma fala, e eu fui observando como funciona. E muitas pessoas falam, né, porque eu sou um pouquinho militante, você poderia se candidatar. Mas aí quando eu olho, eu acho tão tóxico aquilo. Mas é. É tão, tipo, eu saí sugado, porque eu... não sei como que consegue. E assim, também se as pessoas desistirem pra tentar mudar também. Mas assim, é muito... Não sei, é ruim. É uma energia tóxica mesmo, Que né? é um conchavo, sabe? É. Uma coisa que eles não estão lá pro povo, muitas vezes, né? Estão lá Como pra aguentar eles, né? essa Mas política? é justamente... A gente luta pra isso. A gente luta contra as estruturas, né? A gente luta contra as estruturas arcaicas, digamos assim. Falo arcaicas porque é lá atrás que funcionava o coronelismo. Quando a gente vai se apropriar da história do Brasil, a gente acha que é muito longe, mas está muito pertinho. É só a gente, às vezes, acessar as câmaras municipais das cidades para a gente ver como funciona essa política coronelista, essa política de controle, de conchavos. Mas, ao mesmo... É tóxico, sim. Eu não vou falar, não, ai... Super de mas boa. tá tranquilo. Tem vezes que você sai destruído porque... Você vê que o objetivo central, muitas vezes, não é a defesa da população. Sim, porque às vezes, por exemplo, tem pautas lá que, logicamente, deveriam ser, tipo, votadas a favor, mas não, parece porque um é contra o outro, que é contra o partido, eles negam. Porém, se nós, defensores da população, do povo, da classe trabalhadora, não estivermos lá, o que vai acontecer? Quem que vai estar? Os mesmos tóxicos. E não de tô falando sempre. numa posição assim, nossa, somos aqui os salvadores, somos aqui os super-heróis e super-heroínas. Não, é uma posição é uma escolha de vida, assim, é uma escolha de viver para lutar. É resgatando um pouco o que eu falei inicialmente. É a gente conseguir estabelecer na sociedade, ter esse sonho, essa esperança de estabelecer nessa sociedade um horizonte de igualdade e dignidade para todo mundo. Né? Um horizonte de condições para todo mundo. Para que a gente não fique nessa angústia de uns comerem caviar e outros comerem ossos. Ossos retirados, às vezes, Do lixo. do lixo. Não, estão até vendendo agora. Isso que né? Agora estão né? vendendo. Mas, e assim, pra piorar, aí eles colocam o horário da sessão a 9 da manhã, Totalmente 2 da tarde, antipopular. onde o povo não vai poder ir. Totalmente. Ou seja, sabe como que é um Sim. jogo mesmo, né? Eles não querem mesmo, né, o povo ali dentro. É a política de parece. afastamento da população. O governadinho tem esse viés antipovo, né? E a base governista dele está fortemente organizada ali na Câmara. Só que a gente precisa se contrapor, precisa ter uma contraposição. O contraditório precisa ser exercitado ali dentro. E a população precisa ser representada ali dentro. E a população precisa também ter condições de acessar aquele espaço. É importante lembrar que o espaço político é um espaço de representação política, não é de apropriação política. Os vereadores, deputados, senadores estão ali enquanto representantes da população, das demandas populares. Deveriam estar enquanto representantes das demandas populares. Então, por isso que a gente não pode desistir desse lugar, porque esse lugar é nosso legitimamente.
Mas a gente tem que ocupar, né? Você falou do governo Edinho, mas assim, por mais... Mas ele é pela terceira vez prefeito de Rio Preto. Aí como não desanimar? Aí a gente faz, por exemplo, uma luta... Eu tô falando que Sim, as pessoas podem estar falando. A gente faz uma luta de combate e vai ver na hora da eleição os mesmos vereadores, aqueles que são considerados corruptos, estão lá, não saem. Aí os igrejeiros, aí sabe? E aí a gente parece que fala... Não, é claro que um ou outro a gente vê evolução, né? Olha, mas você vê que a maioria... Perdemos um deputado federal, que assim, ou seja, o dinheiro não vem mais para Rio Preto. Porque... Mas por isso a importância da gente estabelecer políticas partidárias como essa que é organizada dentro do PSOL Rio Preto, de fortalecimento de lideranças. Porque a gente, durante 30 dias de cada ano, consegue projetar outras lideranças e exercendo materialmente o mandato. Não apenas discursando para as pessoas, que o discurso eu acho muito importante. A gente vive pelo discurso, né? A comunicação é necessária. Porém, para algumas pessoas, para grande parte das pessoas, é importante também ver a execução desses discursos. Então, por isso é tão importante a gente encontrar formas de projetar novas lideranças, né, de ampliar esse espaço, inclusive ampliar a participação nesse espaço. Por isso que decisões como essas, de mudança de horário de sessão para 9 horas da manhã e 14 horas, é completamente antipopular. Você afasta a população da Câmara, você afasta a população do lugar, da casa do povo, onde ela deveria estar representada e estar se representando ali, inclusive. Está se manifestando ali. Não só porque o momento de manifestação popular não é somente no momento da eleição. Ele é diário. Ô, Luciana, e você é a favor da reforma política, do voto distrital, que fala-se muito, né, nessa reforma? Você é a favor ou você acha que ainda tem que elaborar melhor isso? Eu acho que a gente precisa discutir melhor esse contexto de reforma política e também... Tem acontecido algumas reformas, né, na legislação, mas eu acho que isso precisa ser melhor discutido e compreendido pela sociedade, porque não adianta nada a gente falar um monte de questões ali, inclusive discutidas com os próprios partidos, né, representados na Câmara ou não, mas isso precisa ser melhor ampliado, o conhecimento sobre o que significaria uma reforma. Porque não adianta nada a gente reformar a lei, mas não reformar o sistema político, né? Não só o sistema político, mas o sistema econômico também. Porque senão vai ficar somente uma política reformista, reformas em cima de reformas. Quem tem mais dinheiro na prática, naquele distrito, de qualquer forma. Exatamente. Então, assim, alguns monopólios serão mantidos. Por isso que é necessário a gente ampliar essa discussão, né? E para ampliar essa discussão, porque muitas delas acontecem no contexto das câmaras, do Senado, a gente precisa ter gente nossa ali dentro. Exatamente. E aí eu vejo que você é presidenta do PSOL, aí você trabalha com direito, você é assessora do João Paulo Rilo, e aí como que você arranja tempo nesse lado para ser mãe? Por que eu falo? Aí eu fiquei pensando, eu vou perguntar isso pra ela. E eu não perguntei, por exemplo, pros caras que vêm aqui, eu não pergunto pra eles. A gente não porque pergunta. Sempre sobra, né? É. E aí, como que é uma responsabilidade da da mulher ainda, né? Olha, ela que respira fundo. Né? Ser mulher e mãe é um contexto de sobrecarga constante. Porque, e é muito interessante a gente falar isso, que antes da Lia nascer, né, antes de eu ser mãe, me deparar com essa realidade, o meu olhar sobre a minha própria mãe era outro, né? Eu não olhava ela de uma maneira, às vezes, com uma alteridade que precisava ter. Era um olhar muito crítico para algumas questões. Nossa, mas por que você deixou de fazer isso? Nossa, mas você poderia ter feito isso, reafirmasse o que você queria, né? Olhar para as renúncias que a minha mãe, por exemplo, ou outras mães tiveram que fazer antes de ser mãe, era uma coisa de que, nossa, mas não deu tempo mesmo. Só que hoje, sendo mãe, e tendo tido que fazer algumas renúncias nesse curto tempo, porque a minha filha só tem 1 ano e 5 meses, né? Mas eu tive que fazer algumas renúncias. Uma delas foi o meu próprio mestrado, que é ainda um sonho, até
Até sonho. Esses dias eu estava comentando com a minha colega que eu sonhei à noite que eu estava entrando na aula do mestrado e meus amigos, que inclusive defenderam há algumas semanas, entravam na sala e eu não conseguia entrar. Porque é isso. Você não conseguia entrar em alguns espaços, você não conseguia entrar em algumas situações por conta da sobrecarga que você vive. Muitas coisas sobram, a maioria das coisas sobram pra gente. E é um trabalho invisível, né? E a maternidade, o cuidado é um trabalho. A gente precisa compreender sobre esse ponto de vista. E falar que é um trabalho não nos coloca numa condição de mercenários, querem cobrar por tudo. Não, mas é de reconhecer o trabalho que dá. O quanto de força que a gente entrega naquilo, o quanto de tempo que a gente entrega naquilo. O tempo que eu amamento minha filha, por exemplo, eu poderia, sei lá, tá lendo um livro, tá escrevendo a minha dissertação. Ou tá descansando, né? Que a mulher, olha, tá vendo como que a mulher nem pensa em descansar, ela pensa em produzir, né? Então, assim, é bem difícil, é bem desafiador, não é nem um pouco romântico. Tem dias que você acha que você precisa desistir de tudo, tem dias que você acha que você não vai dar conta de metade das coisas. E aí você vai e faz na força da coragem, mas também na força de muito cansaço. Na força do ódio. Na força do ódio, em alguns casos. E também na força do amor que você tem pelas coisas, né? Em que sentido eu tô falando do amor que você tem pelas coisas? Porque a gente, quando se torna mãe, é um exercício que eu mesma tenho feito. De não esquecer de quem eu sou, né? De não esquecer do que eu gosto de fazer, do que eu amo de fazer, o que me move fazer. Hoje, a minha filha é uma dessas coisas. E falar isso, muitas vezes, para algumas pessoas, falam assim, nossa, mas você está reduzindo a sua filha, igualando ela ao seu trabalho. Não, mas o meu trabalho também é importante para mim. Exatamente. Com certeza. Então, tanto que logo quando a Lia nasceu, né, e aí a gente entra na fase do puerpério, a licença maternidade no Brasil dura 4 meses. E aí, um pouco antes de eu voltar a trabalhar, comecei a pesquisar como que eu ia fazer, né? Felizmente, tenho uma rede de apoio da minha mãe, da minha sogra, que são maravilhosas, que me ajudam, me apoiam nisso tudo. Claro, junto com o meu companheiro, com os avós, mas assim, é a força das mulheres, mais uma vez, movimentando isso, né? E por conta delas, inclusive, que eu consegui voltar a trabalhar, que eu consigo trabalhar tranquilamente durante o dia. Hoje, a minha filha vai na escola, começou na escolinha em fevereiro, mas é muito por conta delas. E aí eu ficava pensando, gente, mas será que a Lia vai me perdoar? Porque eu vou sair pro trabalho, que não sei o quê. Aí um dia eu conversei com a minha terapeuta. Eu falei pra ela, nossa, tá me dando uma culpa tão grande. E eu sinto culpa. E não tem problema nenhum de falar isso. Todas as vezes que eu vou sair para trabalhar, ou se eu tenho que ficar 12 horas fora de casa, no caso, longe da minha filha, ou se eu tenho que viajar em algum final de semana. Não aconteceu de eu ter que viajar ainda o final de semana inteiro, mas eu já tive que ficar de sábado de madrugada até domingo à noite fora de casa, viajando, a trabalho. E minha filha ficou com a minha mãe. Então, quando vem eu falei pra minha terapeuta, eu falei, gente, como que eu vou lidar com isso tudo? Ela falou, você vai lidar explicando pra ela. Você vai lidar falando, olha, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe adora trabalhar, assim como a mamãe ama. A mamãe ama trabalhar assim como ama você, então eu vou pro meu espaço. Só que é um percurso de... É um desafio, né? É um desafio. Por exemplo, e é um desafio também essa questão das escolhas, das renúncias, né? De você compreender um conflito muito grande que eu lidei logo quando a Lia nasceu foi o tempo não era mais meu só. O meu tempo era compartilhado. Meu tempo é compartilhado. Então, não é aquela coisa mais, bom, eu vou acordar, eu posso acordar um pouquinho antes, dormir até um pouquinho mais tarde, aí eu levanto, me troco rápido, tomo um café e vou. Não. Agora, né, tem a minha filha, tem que acordar, o tempo de também cuidar dela, para poder deixá-la onde ela tem que ficar. Aí sim eu vou pro trabalho. Mesma coisa,
no almoço, o seu tempo é sempre compartilhado, o que não necessariamente acontece com muitos homens, né? A paternidade não é exercida de maneira integral, assim, né? Exatamente. Só a maternidade mesmo. Então, muitos homens ainda conseguem resguardar. Eu falo muitos homens porque, felizmente, a gente tem vivido um movimento de alguns homens começarem a se apropriar, mas a gente ainda não está numa condição de dividir igualdade. por igual, não, né? não. A gente ainda tem que ficar em casa de, olha, então... Eu que tenho que ficar teria que fazer isso. Isso é todas as mulheres. É, como eu disse, compõe o sistema que a gente vive. E eu debato isso muito com o meu companheiro, porque isso faz parte, inclusive, da nossa formação enquanto pessoas. Olha, essa situação de maternidade e paternidade está acontecendo para nós dois. E é o momento da gente também se questionar espaços, né? Questionar o que foi construído, o que a gente viu os nossos pais exercerem, e o que eu não quero viver num contexto de sobrecarga. Eu tenho consciência que a sobrecarga existe. Então, eu quero questioná-la e eu quero confrontá-la. Assim como eu quero questionar o porquê eu não posso acessar alguns lugares com a minha filha. Essa semana passada mesmo, eu vi uma postagem de uma querida amiga minha que foi num restaurante aqui em Rio Preto, não tinha trocador para o filho dela. Um restaurante... Não é baladinha e tudo que frequenta só adulto. Não, é um restaurante que serve almoço para as famílias. Quer dizer que mulheres, mães de bebês, que precisam, né, de um cuidado mais específico, no caso, trocar uma fralda, não podem acessar aquele espaço. E tem lugares que tem trocador dentro do banheiro feminino. Exato. Aí Como o se é homem a não mulher pode. que tem que, tipo, fazer obrigação esse papel, né? mesmo. Exatamente. Ô, Luciana, já tá dando o nosso horário. Foi Você muito viu? bom. passou muito rápido. Quase Aqui a uma gente já- hora. Mas o papo foi muito bom. Queríamos agradecer muito você por Eu estar que aqui. agradeço. E o nome do nosso podcast é Sem Tabu. Você viu essa pergunta final lá? Como que é? Vi, eu fiquei pensando, porque, gente, eu sou controladora, então eu falei, gente, eu vou ver como que funciona o podcast já pra me preparar. É um que eu até trato na terapia. E a gente pergunta para todos os nossos entrevistados se para você tem alguma coisa que ainda é tabu? Nossa. Ai, gente, não sei falar pra mim. Talvez acho que o que ainda é tabu, mas o que eu tô rompendo com esse tabu é justamente a questão da maternidade, né? O lugar da maternidade, o meu lugar enquanto mãe e mulher concomitantemente. Então, esse tabu da mãe, simplesmente e não reduzindo aquelas mulheres que escolhem, mas a mãe que, de maneira impositiva, se coloca somente a cuidar da criança e aí tem que sentir culpa por fazer outras coisas, é um tabu que eu estou desconstruindo. Olha, que legal. E assim, a gente tá num caos, né? No mundo. No Brasil também. E muitas pessoas veem a política como algo que, na verdade, é um mal, faz parte desse mal. E para essas pessoas que não acreditam em político, falam que política é a mesma coisa, e que tem muita gente, né? Porque ainda na nossa bolha, não, mas assim, de certa forma, senso como muita gente fala que política é tudo igual. O que vocês falariam para essa pessoa? Olhando para a pessoa que tá lá te vendo, o que você falaria para ela? Bom, eu não vou ter a condição de convencer essa pessoa de que político não é tudo igual. Então, eu vou fazer um convite para essas pessoas começarem a acompanhar a política, a começar a frequentar as câmaras das suas cidades, começar a acompanhar os mandatos, porque para muita gente a gente pergunta em quem você votou na última eleição? Ou por que você votou nesse ou nessa e não naquele e naquela? E as pessoas não sabem responder. Então, o meu convite, né, a minha resposta para essas pessoas vem em forma de convite para acompanhar a política local, para se apropriar desse discurso político, para se apropriar desse espaço que ele é da sociedade, né? É o espaço, como eu disse, de representação popular. Então, nada mais justo e legítimo que o povo ocupe esse espaço. Então, acho que a gente vai conseguir responder e, na verdade, desconstruir essa pergunta, desconstruir de que política é tudo igual, de que política não presta, de que política é o mal,
quando a gente começar a participar e a se entender enquanto sujeitos e sujeitas políticos. Né? As pessoas de bem mesmo, né? As pessoas boas, as pessoas capazes, deveriam se envolver mais com a política e não só ficar reclamando de político, né? As demandas são reais, né? A gente tem uma demanda, por exemplo... Vai no mercado. No mercado. A gasolina tá cara. O botijão de gás tá caro. Isso por quê? São decisões políticas que influenciam nisso. A UPA tá com 5 horas de espera. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Buscar um vereador, uma vereadora, buscar debater isso, provocar esse debate dentro da política local, né? Fomentar esse debate dentro do seu grupo, se organizar em grupos. Eu acho que a organização política ela é primordial, inclusive, para a mudança que a gente tanto espera. Né? Porque se a gente se organiza, a gente consegue descobrir pautas comuns, a gente consegue descobrir os problemas, debater esses problemas e encontrar a saída. É uma relação dialética e dialógica. É no diálogo que a gente constrói. Exatamente. E desconstrói também. Poxa, E que assim, legal. não só em partidos também sabe se identificar, mas é de luta de classe, assim, do seu trabalho. Até na Câmara, quando eu fui, tinha um monte de trabalhadores de aplicativo, né, de Uber, que eles estavam lá, porque tinha alguma pauta que eles se juntaram, tinha dos guardas civis, eles estavam lá, porque em alguma pauta, ou seja, se a gente começa a juntar e a gente lutar, a gente sabe que pode gerar a mudança. Exatamente. Né? Acho que a resposta para essa pergunta é o convite mesmo, para as pessoas se organizarem em partidos, se organizarem em sindicatos, se organizarem em coletivos, enfim, se organizarem enquanto classe trabalhadora e que quer lutar, e que luta pelos seus direitos, e que quer viver com dignidade, que quer conseguir viver além de viver para trabalhar e não de trabalhar para poder viver. É isso. Muito obrigada, Obrigada Luciana. a vocês. Quem gostou de você, onde pode te encontrar? Redes sociais? Como que te acha? Eu tenho meu Instagram, que é Lu Fontes Pessoal. E meu Facebook também, Lu Fontes Pessoal. E Twitter, que eu tô começando a movimentar agora, que eu vejo que você movimenta bastante. Twitter é uma viagem sem volta, Também, amiga. em todas as redes sociais, é Lu Fontes Pessoal. Dá um salve lá. Dá, pra Ela tem quase 500 mil de seguidores, Então, ela é outro nível. Mas o Twitter é legal, que é uma comunicação mais rápida, assim, né? E a gente viu o que o É Bolsonaro... tempo real, já vê é. a família Bolsonaro dando trabalho, a gente xinga eles. Sou bloqueada por Bolsonaro e Eduardo, seguida por Lula e Boulos. Isso aí. Meu Twitter Gente, obrigado. Obrigada, Obrigada, Estamos foi na muito luta, bom. precisando, a gente tá aqui. Aqui a gente sempre costuma dizer que esse podcast, diferente dos outros, a gente não é neutro. A gente é de esquerda, então vai falar, é claro que vem pessoa de direita, mas se falar, a gente vai falar, vai debater, porque a gente é precisa, progressista. num tempo desses, se isso. posicionar. Então é Precisa. isso, e a gente queria agradecer. Muito obrigada pelo convite, pela conversa, pelo espaço. E, assim, desejo vida longa ao podcast, que muitas outras pessoas passem por aqui, que a gente consiga atingir muita gente na internet e que promover diálogos e debates importantes como vocês fazem. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece. E você que está aí até agora, não esquece de compartilhar, de curtir, de mandar para todo mundo, pro grupo da família, para aquele seu tio bolsonarista. E assim, manda, e toda quarta-feira, às 20 horas, vem aqui no canal da Detremura, que vai ter sempre uma entrevista bem legal para você, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Não esquece o tchau, joinha. tchau. Tchau, até mais.